Graças a paz, irmãos. Amém? Obrigado. Tinha uns guardanapos aqui, porque hoje eu acho que, por causa desse frio todo, né? Estou suando muito. Amém. Vamos lá. Você pode abrir em um desses 3 versículos que nós vamos ler. Escolha aí o que mais lhe convir e abra a sua Bíblia, então. Gênesis 1:1, Isaías 9:6 e Hebreus 1:3. Então você pode escolher um desses 3. Gênesis 1:1, talvez seja o mais fácil, né? Isaías 9:6 e Hebreus 1:3. Nós vamos ler esses 3 versículos. Gênesis 1:1, Isaías 9:6 e Hebreus 1:3. Amém? Já escolheram o seu versículo preferido? Amém? Eu vou ler os 3, começando por Gênesis 1:1. Diz assim a palavra do nosso Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho sim nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Agora repitam assim comigo: Jesus criou, Jesus governa e Jesus sustenta todas as coisas. Amém. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai amado, santo e querido Deus, nós te bendizemos, nos alegramos neste dia, ó Pai, que o Senhor fez. E pedimos agora que a Tua palavra venha falar com cada um de nós, Pai. Venha nos ensinar, venha nos mostrar aquilo, Senhor, que nós precisamos nesta noite, Pai. Tira agora, Senhor, do nosso meio, tudo aquilo que deseja roubar a Tua palavra, tudo aquilo que deseja tirar a nossa atenção, nosso foco, que o nosso coração possa estar firmado e focado em Ti, Senhor Jesus. Ó Paizinho Santo, pega o nosso coração, Senhor, Paizinho, nas Tuas mãos, Pai, e agora, Senhor, a Tua palavra, Senhor, seja o nosso centro e o nosso foco, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa família, e que nós possamos ser transformados pela Tua mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Percebam que eu peguei 3 versículos distintos, mas os 3 estão falando sobre 3 características que nós acabamos de dizer. Jesus criou, Jesus governa e Jesus sustenta todas as coisas. A palavra nos ensina que lá no início, no princípio de todas as coisas, a palavra de Deus diz que Ele está em comunhão com Jesus Cristo, o Filho, na época ainda não manifestado como Jesus para nós, mas ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E esse Deus, nós traduzimos a palavra para o português, né? Deus, ela é em plural, mas no original, no texto hebraico, quando fala Deus, está se referindo no plural como se tivesse mais de um. Portanto, nós entendemos que ali na criação, né, quando nós lemos no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra do Senhor está dizendo assim: no princípio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo criaram os céus e a terra. Os 3 em comunhão, em unidade, estavam juntos no propósito de criar a terra e também de fazer o homem à sua imagem e sua semelhança. Amém? Jesus, então, ele participa do processo criativo. Também, quando o profeta Isaías está agora dizendo, predizendo a vinda do Messias,
predizendo a vinda de Jesus, ele vai dizer agora outras palavras, ele vai dizer que o governo está sobre os seus ombros, ou seja, existe uma responsabilidade sobre os ombros do Senhor Jesus, né? Todo o poder, toda a autoridade foi dada a ele, está imposta nos seus ombros, amém? E nós lemos agora em Hebreus, a carta aos Hebreus, o próprio apóstolo Paulo dizendo acerca da pessoa de Jesus, né? E vai dizer que ele sustenta todas as coisas pela palavra, né? Pelo seu poder, e ele fez purificação dos nossos pecados e se assentou à destra da majestade, aí a palavra majestade representando Deus, né? Nas alturas, ou seja, nos lugares mais altos, nos lugares celestiais. Agora, eu quero chamar sua atenção para isso. Criou, governo e sustentou. Porque existia, muitos anos atrás, antes de todos nós nascermos aqui, existiam alguns filósofos que diziam que Deus não existia, né? Que o mundo foi criado, existe a teoria do Big Bang, mas que o mundo foi criado de uma outra maneira, certo? E depois de algum tempo, outros filósofos, outros estudiosos vão dizer que eles não afirmavam que Deus existia, mas eles diziam, se Deus existe, ele criou todas as coisas e depois foi dar um passeio. Ou seja, é como se eles dissessem assim, Deus cria o mundo, Deus cria o homem, Deus criou a natureza, mas ele largou tudo isso, vira suas costas e vai cuidar, né, dos seus afazeres celestiais. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina aqui nessa noite que, ao contrário do que essas filosofias pregam e ensinam até os dias de hoje, nós vemos um Deus que ele cria o mundo, os homens e tudo que nele existe, ele governa este mundo e ele sustenta todas as coisas. Preste atenção, quando nós falamos sobre criar algo, alguém aqui já criou alguma coisa? Só por curiosidade? Criou algo totalmente inovador que não existia antes? Se você não registrou a patente disso, você perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro, não é verdade? Quando você cria alguma coisa, provavelmente, né, aquilo que você está criando, vou pegar aqui esse microfone como um exemplo. Quando nós criamos um objeto, ele tem uma finalidade, um propósito. Por exemplo, a pessoa que criou, né, inventou o chuveiro, ele estava pensando em uma maneira de poder tomar banho, né? Jogar ali a água no seu corpo, sem ter dificuldades com isso, e sem precisar estar chovendo para se molhar. A pessoa que criou o microfone, ela tinha o propósito de ela estar falando, e através deste instrumento, o som ser mais amplificado, ir para mais pessoas. Por que eu estou chamando a sua atenção agora à questão da criação? Porque a palavra nos diz que Jesus estava lá no início de todas as coisas e ele criou o homem. E quando você estava ainda na barriga da sua mãe, o Senhor ali estava cuidando da sua criação, da sua gestação. E quando Deus cria algo, ele cria com um propósito. Eu nunca vi você pegar um chuveiro e colocar ele embaixo do travesseiro. Ele não serve para nada ali embaixo do travesseiro, não tem propósito. Eu nunca vi você pegar uma cama e pendurar ela no teto. Ela não serve para nada. Tudo aquilo que é criado pelas mãos de Deus tem um propósito, tem um objetivo. Você não vai criar nada sem um objetivo. Você pode aperfeiçoar aquilo que já foi criado, né? Antigamente, eu lembro que meu pai falava isso para mim. Eu não morei, né, na minha época, a tecnologia era um pouco mais avançada. Mas ele dizia que, né, existia um balde que ficava do lado de fora da casa, cheio de furo, né, e ali então eles tinham um outro balde, né, cheio de água, então eles vinham e jogavam a água em cima do outro, e aí aquele balde fazia um chuveirinho, e a água era gelada. Né? Era o chuveiro da época. Então, alguém vem depois disso, né, e aí agora pega aquela ideia do chuveiro, do balde, coloca um motorzinho elétrico, né? Coloca um sistema ali, e agora, olha que interessante, né? Porque a água e a eletricidade não combinam, né? Vocês sabem disso, né? A gente pode tomar um choque. Mas agora a eletricidade ela vai esquentar a água, e agora você pode tomar um banho com água quente.
E agora o chuveiro não está mais fora de casa, ele está dentro de casa. Percebam que nós podemos pegar algo que já existe e aperfeiçoar aquilo. Mas o único propósito do chuveiro continua sendo te dar um banho. Não mudou o propósito dele. Amém? Né? Agora, aqueles que não gostam de tomar banho, né, desculpe, mas o chuveiro serve para isso. Assim como tantos outros bens, tantos outros objetos, né, que nós podemos expressar aqui. O objetivo do carro não é outro a não ser te transportar de um lugar para o outro. Ele pode te transportar mais rápido, mais devagar, com mais conforto ou com menos conforto, mas vou te dizer uma coisa, aonde a Ferrari te leva, o Fusquinha também te leva. Porque o propósito de um carro é transportar você de um determinado ponto até outro determinado ponto. O propósito de uma roupa é cobrir a sua nudez. Ela pode ser muito cara ou muito barata, mas o propósito dela é cobrir a sua nudez. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos cria a imagem e semelhança dEle, e Ele cria a todos nós com um propósito. Nós podemos ser melhorados, aperfeiçoados, através da palavra de Deus, através daquilo que nós aprendemos. Nós podemos expressar, né, muito mais a glória do Senhor através das nossas vidas. Mas o nosso propósito não muda, porque nós envelhecemos ou porque nós deixamos de cumpri-lo. Ele continua sendo o mesmo. Agora, eu quero chamar a sua atenção para a palavra governo. Isaías vai dizer que o governo está sobre os ombros do Senhor Jesus. Que maravilha, não é verdade? Quando nós pensamos em governo, nós pensamos em autoridade, em poder. Né? Então imagine o Senhor Jesus com essa autoridade, esse poder, e todas as ordens que Ele dá, todos os comandos que Ele dá, são obedecidos. Isso é maravilhoso e fantástico, não é verdade? A palavra nos diz que até as montanhas, mares, até os objetos inanimados, até aquilo que para nós pode parecer loucura, aquilo que está dentro do nosso planeta como uma montanha ou como a água, obedece à voz do seu Criador. Olha que interessante. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Será que tudo obedece o governo do Senhor Jesus? Sim ou não? Sim, não. Por incrível que pareça, aqueles que são imagens e semelhança de Deus, às vezes são os que desobedecem o governo de Jesus. Olha que interessante, Jesus ele chega no meio de uma tempestade, no meio, né, ali no barco, no meio de um mar agitado, e ele fala, aquieta-te mar, acalma-te vento, o vento ouve o governo do Senhor, o mar ouve o governo do Senhor, e tudo aquilo se acalma, tudo aquilo se apazigua, de maneira que todos ficam perplexos, falam assim, como assim? Espera aí. É tão fácil assim dar ordem para o vento, né? Tudo obedece a quem? Obedece ao seu Criador. Mas muitas das vezes, nós, por termos o livre-arbítrio, acabamos fazendo o quê? Desobedecendo a ordem do Criador. Você é um ser maravilhoso, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é um ser maravilhoso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O nosso corpo é uma ferramenta fantástica. A nossa genética, o nosso organismo, a maneira como tudo isso funciona é maravilhoso. Mas deixa eu dizer para você também, a água também é algo maravilhoso. Os céus também é algo maravilhoso. Não é porque você é um ser maravilhoso que você não deve obedecer àquele que tem o governo sobre os seus ombros. Muitas pessoas têm desobedecido o governador. Muitas pessoas têm desobedecido a voz do Criador. E por mais maravilhoso que você possa ser, meu irmão e minha irmã, nós precisamos aceitar que Jesus está no controle de todas as coisas. Porque muitas vezes, por mais que você talvez já até conhecesse esses textos, ou por mais que você tenha essa certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, você ainda não consegue descansar
de maneira que você possa dizer, realmente Ele está no controle de todas as coisas. A ansiedade bate no seu coração primeiro. A angústia bate no seu coração primeiro. O desespero bate no seu coração primeiro. E aí você faz coisas que não são os comandos daquele que tem o governo nas suas mãos. É muito fácil dizermos, realmente o Senhor Jesus governa todas as coisas. Ele manda e desmanda. Quando você vai estudar a palavra do Senhor, a palavra diz para nós respeitarmos as nossas autoridades. E aí você pode falar assim, poxa, aqui no Brasil isso é um pouco complicado, né? Porque muitas autoridades são corruptas, muitas autoridades têm problemas, muitas autoridades servem a outros deuses. A palavra do Senhor nos ensina a nós respeitarmos todas elas, porque elas só são autoridades porque Deus assim permite. A palavra diz que Ele institui e tira reis, ou seja, de acordo com a vontade do Senhor, reis chegam ao poder, nobres governam sobre outras pessoas. Se Ele quisesse que essas pessoas não estivessem governando sobre a sua vida, Ele mesmo as tiraria. Olha que interessante, nós estamos falando de alguém que nos criou com o propósito, de alguém que tem poder para governar as nossas vidas e governar todas as coisas ao nosso redor. Agora, o que mais que um governo faz? O governo lida com problemas, situações difíceis. Imagina você, tente se imaginar, não é pecado não, tá? Se colocar agora no instante, no lugar de Deus, e começar a pensar em cuidar de, eu vou arredondar, né, talvez seja um pouco mais, um pouco menos, mas tente pensar que agora você vai ter que tomar conta de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. Agora, além disso, existem as aves do céu, os animais na terra, os peixes no oceano, as estrelas e os planetas e o universo. Você vai ter que administrar e tomar conta de tudo isso. Você vai ter que cuidar de todas estas coisas agora. Se possível for, imagine-se agora nesta posição, onde todas as coisas obedecem à tua ordem. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso planeta, ele está no lugar exato onde ele deveria estar. Alguns estudiosos dizem que se ele estivesse um pouquinho mais avançado da sua órbita, nós iríamos morrer torrado. Por causa que o calor do Sol chegaria muito mais forte, penetraria na camada de ozônio e muitos não sobreviveriam. Agora, se ele estivesse um pouco mais afastado do Sol, da sua órbita, nós estaríamos congelando. Deus faz tudo no seu devido lugar, da maneira perfeita como deve ser feita. Ele colocou a terra aonde ela deveria estar. Ele colocou você aonde você deveria estar. Ele colocou o governo que rege a sua vida aonde você deveria estar. E não só ele se preocupa com a sua vida, mas ele se preocupa com a vida de todas as outras pessoas. E não só aqueles que o servem, que o amam verdadeiramente, mas também existe aqueles que são ímpios. Ele continua governando e sustentando todas as coisas. E agora eu chego na última palavra, que é sustento. Se você procurar a definição de sustento no dicionário, sustento, aquilo que sustenta, dá apoio. Se você olhar para o lado de alimentação, aquilo que nutre, né, que dá força. O Senhor sustenta todas as coisas pela sua palavra, pelo seu poder. O Senhor está nos sustentando porque Ele assim o quer. Eu lembro que certa vez eu já contei esse testemunho aqui para os irmãos. Certa vez existia uma sentença de morte na vida de dois irmãos pequenos, porque o médico havia dito que os dois morreriam. Tá? E quando a mãe daqueles meninos ouviu isso, aquelas duas crianças, ela se desesperou. E você que é mãe, você vai concordar comigo que não é algo fácil de ouvir. Tá? Que seus filhos estão sentenciados à morte.
E aí então nós fomos orar, e eu fui buscar uma palavra do Senhor para levar para aquela família. Estava indo junto com a Aline, e o Senhor colocou aquele texto maravilhoso de Jesus sendo tentado. E eu falei assim, misericórdia. E agora, Senhor? Porque você imagina algo simples, né? Se tem uma sentença de morte, você imagina que a palavra que vai sair é: o Senhor vai dar vida, o Senhor vai ressuscitar, o Senhor, né, vai mudar a sua sorte, vai mudar a sua sentença. Normalmente é isso que a gente pensa. Mas a palavra que veio para mim foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus estava falando assim: olha, quem sustenta, quem manda, quem governa sobre todas as coisas sou eu. Se eu quiser que essas crianças vivam, elas vão viver. Isso começa a ter um novo sentido, porque eu comecei a olhar para aquele texto e eu comecei a entender algo interessante naquilo. Porque quando Jesus fala assim, olha, nem só de pão vive o homem, nós olhamos para o pão como um alimento, como aquilo que nos supre. Nós somos seres humanos, você precisa colocar combustível no seu corpo. Se você, né, como dizia a minha mãe, né, saco vazio não para em pé. Então, se você se alimentar, você tem energia, você tem disposição para você trabalhar, para você correr atrás das coisas que você precisa. Mas Jesus estava dizendo assim, ainda que não exista o sustento físico, aquilo que é normal, aquilo que é natural para o homem, nem só de pão vive o homem, porque se Deus disser, vai viver, mesmo sem o pão, ele vai viver. Ele vai ter energia, ele vai ter disposição e ele vai conseguir fazer as coisas que ele precisa. O nosso Deus, ele nos cria com propósito, ele está no governo de todas as coisas e é um Deus que nos sustenta. E o sustento aqui, não agora somente nessa parte de alimentar, eu sempre digo para os irmãos que Deus tem compromisso em suprir as nossas necessidades. Não só no alimento, mas Ele também nos sustenta quando nós estamos fracos, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos tristes, quando nós estamos abatidos, quando a gente pensa que não vai mais conseguir, quando a gente pensa em chutar o pau da barraca, quando a gente pensa em desistir de tudo, o Senhor está olhando para cada um de nós e está dizendo assim, eu sustento você. Eu sou o teu apoio, como uma muleta que te ajuda a não ir ao chão, que te ajuda a continuar caminhando. Existe uma ilustração que diz que certa vez, um homem ele estava andando com o Senhor e ele estava meio ruim, estava enfermo e na sua mente também não estava muito bem. E ele vai andando e ele vai, toda hora que ele vai andando, ele vai olhando para trás. Isso é uma ilustração, tá? E toda hora ele olhava para trás e ele via ali as pegadas dele e as pegadas de Jesus ao lado dele. E aí eles andavam, e ele olhava para trás e ele via as pegadas dele e as pegadas de Jesus. Até um momento que as dificuldades vão chegando na vida dele, as lutas vão vindo, e ele para e ele olha para trás e ele só vê duas pegadas. E aí, ele olha e ele fala assim, Senhor, o Senhor me abandonou? E Jesus fala para ele, não, eu te peguei no colo, você não está mais andando, essas pegadas são minhas, eu estou te sustentando. Jesus faz isso conosco. Jesus não nos criou e nos abandonou, como diz as filosofias do mundo. Deus não é um Deus que cria o homem, vira as costas para o homem, para a natureza, para a humanidade e deixa tudo à sua mercê, à sua própria sorte. Antes, Deus nos criou e Ele se envolve com cada um de nós. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus Pai. É como se Ele estivesse buscando uma família para si. Ele tem Jesus como seu primogênito, mas a palavra diz que muitos outros virão após Jesus. E são todos filhos do mesmo Pai. Ele nos cria como filhos. O seu destino final, o seu propósito de vida é o céu. É ser filho de Deus.
Ele te criou para estar com Ele, para se relacionar com Ele. Então não creia que Deus te criou e te abandonou simplesmente. Olhe para a palavra de Deus e entenda que Ele te criou, Ele governa, Ele controla todas as coisas, Ele tem te sustentado. E Ele vai fazer com que você chegue ao seu objetivo final. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, queridos. O nosso Deus é um Deus tremendo. Nós acabamos de dizer, né, aqui no início desta mensagem, que Jesus criou, Ele governa e sustenta todas as coisas. Sabe, não é para você fazer disso uma reza, um mantra, mas que você possa, ao longo desses próximos dias, de repente, se você se deparar com alguma dificuldade, com alguma luta, que você possa parar e repetir essas palavras: Jesus Cristo me criou, Ele governa a minha vida e Ele sustenta todas as coisas, a minha vida e ao meu redor. Aleluia. Porque Ele me ama. Jesus não deixa você desamparado. Jesus não deixa você à sua própria sorte. Ele não deixa você largado. Ele fala assim: não, vem cá, eu te criei para estar comigo, para se relacionar comigo. Eu não vou te abandonar. Aquele mesmo ser que nos criou, né, e que por sua glória e majestade mantém todas as coisas no seu devido lugar. As ondas no seu devido lugar. O céu no seu devido lugar. As estrelas não caem porque elas estão sustentadas pelo poder do nome do nosso Senhor. Jesus sustenta e governa todas as coisas, e este mesmo Deus sustenta e governa a nossa vida. Por isso que quando você ouvir assim a seguinte expressão: Deus está no controle, creia nisso. Porque a palavra diz que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça se Ele não permitir. Uma enfermidade não entra no seu organismo se Deus não permitir. Um acidente não machuca você se Deus assim não permitir. Satanás não toca em você se Deus não permitir. Aí tem uns que dizem assim: mas pastor, e se eu der brecha? Eu vou te dizer uma coisa, não vou escandalizar não. Ainda que você tenha dado a maior de todas as brechas, se Deus falar para Satanás não vai tocar, Satanás não toca. Porque ele sabe que o governo está nos ombros de Jesus. Entendam o que eu vou dizer. Nesse ponto, Satanás às vezes é mais obediente do que a gente. Porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. O Senhor está no controle da minha vida. O Senhor está no controle da minha família. O Senhor está no controle do meu trabalho. O Senhor está no controle das minhas finanças. O Senhor está no controle na dificuldade. Mas eu estou passando por uma luta, eu estou passando por um problema na família, eu estou passando por um problema no ministério. O Senhor sabe destas coisas. Ele está com você e Ele está no controle. Ele nunca deixou de ter o controle nas suas mãos. Não é porque as desgraças acontecem que Deus não está olhando ou que Ele deixou de ter controle sobre todas as coisas. Porque no momento em que Ele quiser intervir como Senhor soberano das nossas vidas, da nossa família, da nossa igreja, do nosso planeta, no momento que Ele quiser intervir, a palavra dEle vai ecoar. E quando a palavra dEle ecoar, as coisas vão acontecer. Quando ele disser assim: chega, acabou. Quando Ele dizer: haja cura, haja cura. Também se Ele disser: não vai ter cura, não vai ter cura. Nós precisamos entender que Ele está no controle. E entender que Deus está no controle é descansar nele. O que é isso, pastor? Descansar? É dormir? Né? Entender que o Senhor vai fazer todas as coisas? Não. É aceitar que Ele está no controle. Porque a nossa dificuldade é aceitar que Deus está no controle. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. A Bíblia está cheia de homens e mulheres de Deus que ouviam a palavra do Senhor, mas mesmo assim quiseram dar uma mãozinha para Deus. Sabe o que é dar uma mãozinha para Deus? Eu acho que Deus não vai conseguir resolver esse problema. Então, pela minha inteligência, eu vou tentar fazer isso. Dá uma mãozinha para Deus. Quer um exemplo disso? Abraão e Sara. A gente já está muito velho.
acho que Deus não vai conseguir, né, fazer com que a gente tenha filhos. Então, faz o seguinte, Abraão, eu tenho aqui minha serva, Agar, deita com ela, tem um filho com ela, e o filho vai ser meu e pronto. Descansar em Deus é realmente você ter uma confiança plena. Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Se o Senhor disse que vai acontecer, vai acontecer. Eu não sei como. Eu não sei se vai vir pelo céu, se vai brotar da terra, se vai vir voando no ar, se vai ser da mão de um ímpio, se vai ser da mão de um cristão, se vai ser da mão do meu irmão, se vai ser de alguém que eu não conheço. Mas se o Senhor falou, é a tua vontade para a minha vida, vai acontecer. Se o Senhor tem bênção para você, se Ele disse há anos, ou se Ele disse há pouco tempo, se Ele prometeu algo para a sua vida, creia, vai acontecer. A sua oração precisa ser: Senhor, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, e se é do Senhor, se é para a minha vida, eu creio que vai acontecer. E eu vou te dizer uma coisa por experiência própria: quando vem da parte de Deus, você não se esforça para nada. É impressionante. Porque a gente se mata, às vezes, né, para tentar conquistar alguma coisa, para tentar fazer alguma coisa, mas quando vem da parte do Senhor, você fala assim: mas não é possível. Eu não precisei mover uma palha. É a bênção de Deus chegando. Não é possível. Não é? Eu nem orei tanto assim, nem jejuei tanto, nem mudei meus hábitos para que essa coisa chegasse às minhas mãos, para que a bênção chegasse às minhas mãos. E Deus está falando assim: é porque é a minha vontade. E quando eu ordeno, céus e terra obedecem. Quando eu ordeno, as coisas correm ao seu favor. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós não precisamos correr atrás das bênçãos. É por isso que a palavra de Deus nos ensina: olha, você não precisa ficar preocupado com o que comer e com o que vestir, porque eu supro as tuas necessidades. Mas existe em nós uma ansiedade, um certo desespero, talvez satânico, não sei, estou dizendo, ou então uma inquietação nossa, onde nós não conseguimos confiar no Senhor. E a palavra do Senhor nesta noite para cada um de nós é: confia, descansa. Porque com certeza, se o Senhor quisesse te dar algo, já estaria nas tuas mãos. Nem o inferno pode impedir o agir do Senhor. Se Ele quisesse abrir tal porta de emprego para você, já estaria aberta. Se Ele quisesse que você casasse ou não, você já estaria casado. Se Ele quisesse que algo acontecesse na sua vida, você já teria. Porque Ele é Deus. E Ele faz. Ah, mas pastor, eu tenho livre-arbítrio. Isso licença. Isso é uma história que dá um pouco de pano para manga. Porque no dia que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está dizendo que não é mais a sua vida que tem o quê? Primazia. Ou seja, não é mais os meus interesses, mas é os interesses do Senhor. Você faz essa escolha, você aceita desta maneira. Então, quando você aceita desta maneira, é como se você dissesse para o Senhor: eu tenho minhas vontades, tenho meus sonhos, mas eu coloco todos eles em segundo plano, ou melhor, eu subjugo todos eles à sua vontade. E aquilo que o Senhor permitir, eu farei, e assim vice-versa. Cadê o seu livre-arbítrio aí? Ainda poderia usar a história de Jonas também, né? Nós lembramos da história dele. Ele não queria ir. Deus falou: tá bom, você vai. Por bem ou por mal, você vai. Ele podia ir caminhando, sossegado, né? Fazer as paradas lá no posto, abastecer o carro, né? Comer bonitinho. Não, ele teve que ficar no estômago do peixe. 3 dias vendo as vísceras lá do peixe, contando as costelas do peixe. Nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, queridos. Por mais que a luta esteja difícil, por mais que você não veja sair da luz no fim do túnel. Alguns dizem que é bom nem ver a luz no fim do túnel, né? Quando você está vendo a luz no fim do túnel, é o trem que está chegando. Não é verdade? Então não é bom ver a luz no fim do túnel. Mas ainda que você não enxergue nada, você não enxergue solução, o Senhor, Ele é a solução para você. Ele está falando assim: confia em mim. Confia em mim.
Não tenta me dar uma ajudinha, não. Não tenta colocar a tua mãozinha, não. Confia em mim. No tempo certo, no momento oportuno. A palavra do Senhor diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Isso significa o quê? Ele veio no tempo certo. No momento exato. No momento que Deus falou assim, é agora o momento de eu interferir na história da humanidade. Então Jesus veio à Terra. E é a mesma coisa com as nossas vidas. Chega um momento que Deus fala assim, agora é o momento de eu interferir na história do irmão Paulo. Meu servo Paulo. É agora. É agora o momento de eu interferir na vida da irmã Maria. É agora. É o momento. E quando Deus dá a ordem, céus, terra, inferno, tudo obedece. Porque Ele criou, governa e sustenta todas as coisas. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, santo querido Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. E obrigado porque o Senhor nos criou também, Senhor. Por amor de Ti, Senhor, fomos criados. E por amor de Ti, Senhor, fomos salvos também, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o governo, Senhor, não está nas nossas mãos, não está nas mãos de homens, mas está, Senhor, nas Tuas mãos, nos Teus ombros, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque não somos dependentes da força do nosso próprio braço, não somos dependentes da nossa própria inteligência, mas nós dependemos do sustento que vem do Senhor, Pai. E o Senhor nos ensina que a Tua vontade para nós, ela é boa, perfeita e agradável. A Tua vontade, ela não acrescenta dores nem sofrimento, mas é aquilo que precisamos e aquilo que necessitamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Paizinho Santo, e eu peço agora nesta oração, Pai, que o Senhor venha estar ajudando, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, aqui, a descansarmos e confiarmos em Ti, Senhor. Porque muitas vezes é difícil, Senhor. Muitas vezes olhamos, ó Pai, ainda com os nossos olhos humanos, olhamos para as situações, olhamos para os problemas, olhamos às vezes até descrentes, ó Pai, de que o Senhor possa resolver alguma coisa. Às vezes a luta, ela está tão intensa, ela está tão ferrenha, Senhor, que muitas vezes nós até duvidamos de que o Senhor possa dar jeito e solução. E isso é contra a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra nos ensina que não existe nada difícil, nada impossível para Ti. A Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor tem poder, todo o poder para fazer toda e qualquer coisa. O Senhor tem poder para fazer toda e qualquer situação. Aleluia. O Senhor tem poder de governo e o Senhor tem poder de sustento. O Senhor tem poder de criação e o Senhor tem poder para fazer e desfazer. Aleluia. O Senhor tem poder para nos transformar. O Senhor foi o único que teve poder, aleluia, para nos salvar. E é o único que tem poder também, Senhor, para continuar a boa obra nas nossas vidas, para que nós possamos chegar diante de Ti, Senhor. Paizinho Santo, nos ajuda, Senhor, a descansarmos em Ti. Nos ajuda, Senhor, a dizermos realmente que o Senhor está no controle. E que não sejam palavras da nossa boca para fora, mas que sejam palavras, Senhor, que o nosso coração esteja realmente vivendo e ardendo por estas palavras. Senhor, eu confio em Ti. Assim como o salmista vai dizer, 10.000 cairão à tua direita, 1.000 à tua esquerda, mas eu não serei atingido. Paizinho Santo, que assim seja a minha fé em Ti, Senhor. A minha convicção e o meu descanso, que eles possam chegar neste nível, Senhor, de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, de saber que sentença alguma pode vir sobre a minha vida sem antes ter passado pelo Teu crivo, sem antes ter sido assinado pelo Senhor. Aleluia. Saber de que nada pode sobrevir sobre a minha casa e sobre a minha tenda, sobre a minha vida, sem antes o Senhor ter autorizado previamente. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma luta, nenhum problema familiar, nenhum problema no trabalho, nada sai do controle das Tuas mãos. Saber, ó Pai, que o Senhor sabe, Senhor amado, todos os nossos dias, ó Pai. O Senhor sabe cada momento da nossa vida, ó Pai.
E saber também, Senhor amado, que tudo está no controle das Tuas mãos, e que enquanto o Senhor quiser, e enquanto o Senhor nos sustentar e nos mantiver, Senhor amado, ainda que o inferno se levante contra nós, ó Pai amado, ele não vai prevalecer, porque o Senhor é mais forte, Pai, porque o Senhor é maior. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Oh, Senhor, nos ajuda a confiarmos em Ti, Senhor. Porque nós vivemos dias maus, ó Pai, dias que somos confrontados, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, somos confrontados, Senhor, sobre a nossa fé, somos confrontados, Senhor, sobre as situações, Senhor, que existem aí ao redor do mundo, Pai. Muitas situações vêm, Senhor, para nos abalar, para nos desestruturar, e muitas também vêm, Senhor, para mexer na nossa fé, ó Pai. Não é à toa que o Teu Filho fala, será que porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, Ele vai encontrar a fé? Porque a Tua palavra diz que o amor de muitos vai se esfriar, muitos vão ser tremidos, balançados, e muitos vão até perder a fé, Senhor. Por isso, Senhor, que a minha oração nesta noite é para que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção e o nosso descanso estejam cada vez mais firmados em Ti, Senhor. Assim como diz a Tua palavra, não iremos viver por vista, mas viveremos por fé. Não vamos viver, Senhor, por aquilo que o homem faz, mas por aquilo que o Senhor faz, ó Pai. Não vamos viver somente pelo alimento, porque nem só de pão nós vivemos, mas nós vivemos do controle que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. Eu abençoo a cada um dos meus irmãos, ó Pai. Tira, Senhor, toda ansiedade, tira toda preocupação, tira, Senhor, todo medo do coração, Senhor. Tira toda dúvida, toda angústia, Senhor amado. Troca, Senhor, estes sentimentos por sentimentos de paz. Troca estes sentimentos por sentimentos, Senhor, de alegria, Senhor. Sentimentos, Senhor, ó Paizinho Santo, de esperança sendo renovadas em Ti, Senhor. Porque se estamos aqui, se nos movemos, ó Pai, e se continuaremos nos movendo, é porque o Senhor nos criou, o Senhor governa as nossas vidas e o Senhor sustenta todas essas coisas, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.